Fala, guerreiro, tranquilidade, boa tarde. Professor Bruno Cecílio aqui, trazendo a aulinha aí de termologia para vocês, beleza? Termologia, ela vai abranger termometria, que é o estudo da temperatura, calorimetria, que é o estudo do calor, e dilatação, que é o efeito macroscópico da temperatura. Então, aqui em termologia, a gente vai aprender alguns assuntos, alguns conceitos importantes para que vocês entendam esses assuntos seguintes que vocês irão ver, beleza? Então, o primeiro assunto aqui, o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre temperatura, beleza? O que vem a ser temperatura? Normalmente a gente confunde temperatura com quente e frio, pessoas, né? Só que quente e frio é muito subjetivo. Quer ver só? Pensa comigo. Se eu tenho um café a 10 graus Celsius, esse café está quente ou está frio? Tá frio, né? Tem um café a 50 graus Celsius. Esse café tá quente ou tá frio? Quente, né? Se eu tenho um café a 80 graus Celsius, esse café tá quente ou tá frio? Tá pelando, né? Agora pega essa temperatura que tá pelando e compara com a temperatura na superfície do Sol, que é cerca de 5.000 graus Celsius. Esse café tá quente ou tá frio? Percebeu que quente e frio é muito subjetivo? Então não tem como a gente definir temperatura como sendo quente e frio. Beleza? Como é que a gente vai definir a nossa temperatura? A temperatura ela é definida como o grau de agitação dos átomos e das moléculas. Ela mede o grau de agitação dos átomos e das moléculas. Como é que funciona isso? Todos os corpos eles são constituídos por átomos e moléculas. Os átomos e moléculas estão em constante movimento. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação desses átomos e moléculas. Quando você diminui a temperatura, você diminui a agitação desses átomos e moléculas. Beleza? Aí você tira toda a subjetividade, beleza? Então, temperatura está ligado ao grau de agitação dos átomos e das moléculas, beleza? Então, essa temperatura, ela mede o grau de agitação dos átomos e moléculas, beleza? Quando a gente fala em agitação, a gente fala em movimento, beleza? Se a gente fala em movimento, a gente vai falar em velocidade, beleza? Então, existe na física uma energia que se relaciona com a velocidade, que a gente chama de energia cinética. Então, como a temperatura, ela tem a ver, o aumento da temperatura tem a ver com a agitação tem a ver com velocidade. Quanto maior a velocidade, tem a ver com a nossa energia cinética, beleza? Então, a temperatura ela tem uma relação direta com a energia cinética das moléculas. Energia cinética média das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação, menor a energia cinética. Aumentou a temperatura, aumenta a agitação, aumenta a energia cinética. Beleza? A temperatura no sistema internacional, unidade de temperatura no SI é em Kelvin. Kelvin que é a escala absoluta para a temperatura, beleza? Então a unidade no sistema internacional ela será em Kelvin, não em Celsius e nem em Fahrenheit. Sistema internacional, Kelvin. Bola? Um outro conceito que a gente vai falar aqui, ó, é o conceito de calor. A gente também confunde muito o que é calor, beleza? Como eu falei para vocês ali sobre a energia cinética, na física existe vários tipos de energia. Tem essa energia cinética, que está relacionada com a velocidade. Tem energia potencial gravitacional, que está relacionada com uma certa altura. Tem energia potencial elástica, que está relacionada com o corpo que tem elasticidade. Tem energia do vento, que é energia eólica, beleza? Tem energia do sol, que é energia solar. Existem vários tipos de energia, beleza? E o calor é mais um tipo de energia, que é o que a gente chama de energia térmica, beleza? Como é que funciona essa energia térmica que é o calor? Essa energia térmica que é o calor é uma energia de movimento. Então, ela sempre estará fluindo de um corpo para o outro, beleza? Ou de uma região para outra. E para que isso ocorra, é necessário que exista uma diferença de
temperatura, beleza? Então só existe calor, troca de energia térmica entre um corpo e outro, quando há diferença de temperatura, beleza? E o calor de forma espontânea, natural, ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura. Vou botar aqui, ó, o corpo A tem a maior temperatura, para o corpo B que tem a menor temperatura. Então, quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão trocar calor. Então, aqui a gente fala que o corpo A ele vai ceder calor para o corpo B. Show de bola? E o corpo B vai receber calor do corpo A. Tranquilo? E o corpo A ele vai ceder calor para o corpo B até que eles cheguem na mesma temperatura. Essa temperatura é o que a gente chama de temperatura de equilíbrio, beleza? Então temos lá o A uma temperatura maior, o B a uma temperatura menor. O A ele vai ceder calor para o B até que ele chegue na mesma temperatura, que é a nossa temperatura de equilíbrio. Essa temperatura de equilíbrio vai ser a mesma tanto para o A como para o B. Como não tem diferença de temperatura, nesse estado de equilíbrio térmico, não tem troca de calor, beleza? Então, quando chega no equilíbrio térmico, não tem troca de calor entre os corpos. Por que não tem troca de calor? Porque os corpos estão à mesma temperatura, beleza? E como eu falei, só há troca de calor quando tem corpos com temperaturas diferentes, beleza? A unidade de calor no sistema internacional vai ser em joule, porque a energia ela é dada em joule. Só que na calorimetria você vai usar uma outra unidade que a gente chama de unidade usual, que é a caloria. Beleza? Então a gente vai precisar de uma conversão de joule para caloria. A conversão vai ser o seguinte, ó. Uma caloria é o que equivale aproximadamente ali 4,1 joule. Beleza? Depende das questões. Geralmente as questões dão 4,18, 4, beleza? Normalmente eles dão esse valor de conversão para você. Então, uma caloria, aproximadamente 4,1 joule. Show de bola? E para a gente fechar aqui, ó, vamos falar sobre a lei zero da termodinâmica. Beleza? Ah, antes disso, lá em calorimetria, o que você vai ver? Você vai ver ali que o A ele está cedendo uma certa quantidade de calor, não é isso? E o B está recebendo. Essa quantidade de calor que está sendo ali recebida pelo B e cedida pelo A, essa quantidade de calor no B vai poder mudar o estado físico dele, por exemplo, passar do sólido para o líquido, ou variar a temperatura, beleza? Aí quando você estiver estudando lá calorimetria, você vai entender a diferença dessas quantidades de calor. Uma que varia a temperatura e uma que muda o estado físico. De bola? Para fechar aqui, vamos falar sobre a lei zero da termodinâmica. Que lei zero é essa? A lei zero ela diz o seguinte, ó. Digamos, eu tenho aqui um corpo A e um corpo B em equilíbrio térmico, num sistema isolado, beleza? O A está em equilíbrio térmico com o B. Beleza? Ao ter um outro sistema isolado, um corpo C e o mesmo corpo B também, mesmo corpo B, o mesmo corpo B ali, ó, também em equilíbrio térmico. Então aqui, ó, o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo B. Show de bola.
Então, o que a gente pode falar mediante isso? Se o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo A, em um sistema isolado, e o corpo B também está em equilíbrio térmico num sistema isolado com o corpo C, a gente pode falar que o corpo A e o corpo C também estarão em equilíbrio térmico. A e C também estarão em equilíbrio térmico. Show de bola? Essa é a nossa lei zero da termodinâmica. Tranquilo, senhores? Então, essa aula aí é rapidinho, só para a gente falar dos conceitos ali da termologia. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!